Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E agora chegou a vez de Sérgio Moro. Após Deltan Dallagnol, Sérgio Moro é a bola da vez para responder por seus crimes inquestionáveis. E Moro tem um plano para escapar da lei, para escapar da punição pelos crimes que cometeu. E esse plano passa por ser julgado rapidamente pelo STF. Nesse fim de semana, o Moro e o Dallagnol estiveram na tal Marcha para Jesus em Curitiba, que estava esvaziada, havia cerca de 1.000 pessoas lá, e durante o evento o Sérgio Moro fez uma defesa veemente do Deltan Dallagnol, e o Dallagnol, ao mesmo tempo, fez uma série de elogios a Sérgio Moro, trocaram gentilezas, tal, um defendeu o outro, porque o fato é que Dallagnol mal começou a ser investigado. Além de perder o mandato, ele vai ser investigado por muita coisa. E, na verdade, reportagem do UOL publicada hoje e repercutida na manhã, no Primeiras Notícias aqui do Blog da Cidadania, mostra que Dallagnol mentiu descaradamente sobre ele não ter nenhum processo administrativo contra ele que tivesse transitado em julgado ou que ao menos estivesse em curso para justificar que ele fosse acusado de renunciar ao cargo de procurador do Ministério Público para não escapar da penalidade. E o Dallagnol, de fato, ele saiu da Procuradoria, ele deixou de ser membro do Ministério Público justamente porque os processos contra ele estavam em estágio avançado e a condenação de todos eles era tão grande que o Dallagnol ele abriu mão de 5 meses de salário no Ministério Público, salário poupudo, para não ser julgado pelos procedimentos que havia contra si. E as provas disso são muito eloquentes. Eu vou repassar esse fato aqui que foi noticiado pela manhã, para quem não viu, mas também para contextualizar o que é que está acontecendo agora. É voz corrente que Sérgio Moro é o próximo, muito provavelmente juntamente com Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro for declarado inelegível nas próximas semanas, o Sérgio Moro pode ter o seu processo começando a ser apreciado no Supremo. Mas o Sérgio Moro tem pressa e, ironicamente, ele conta com a demora que está havendo para o Lula substituir Lewandowski no STF para escapar da cassação. Então, essas matérias que nós vamos ver agora deveriam fazer com que, principalmente, o governo Lula refletisse muito sobre o tempo, o timing, não é? O presidente Lula, basicamente, refletisse muito sobre o timing da indicação do novo ministro do STF para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, porque essa demora ajuda muita gente que está enrolada com a lei, inclusive o próprio Bolsonaro e, como você vai ver aqui, também o Sérgio Moro. Então vamos dar uma olhada nas matérias que eu selecionei para você aqui hoje. Em primeiro lugar é o seguinte: o que o Deltan esconde sobre a sua cassação é muito simples, e foi noticiado que Deltan omitiu o fato de que, ao deixar a Procuradoria Federal, já tinha 2 processos administrativos disciplinares processados, julgados e com punição aplicada contra ele.
Ele não contou também que até este momento os dois processos estão com recursos do próprio Dallagnol pendentes de apreciação junto ao STF, tribunal que o ex-deputado chamou de mãe de todos os corruptos durante as eleições de 2022. É importante ressaltar que, de acordo com a lei orgânica do Ministério Público, tais processos representavam antecedentes que autorizavam que as próximas punições já fossem de suspensão e posterior demissão do serviço público. O ex-procurador não contou também que apenas 5 dias antes de sua exoneração, o Conselho Nacional do Ministério Público recebeu da Corregedoria do MPF um inquérito administrativo disciplinar com aproximadamente 3.000 páginas, concluído e com acusação sumulada para abertura de processo administrativo disciplinar. Resumo da ópera: o Dallagnol ele mente, e a mídia que diz que ele não tinha processo contra si instaurado também mente. Veja só, inclusive é de se refletir sobre por que a mídia tem dado tanto apoio para Moro e Dallagnol. Qual é o acordo entre eles? O que há entre a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja e Moro e Dallagnol? Que tipo de acordos eles fizeram? Isso também não mereceria uma investigação? E na marcha esvaziada para Jesus, lá em Curitiba, que tinha menos de 1.000 pessoas, flopou também a concentração da Marchas para Jesus em Curitiba, que reuniu pouco mais de 1.000 pessoas na Praça Santos Andrade, na Universidade, diante da Universidade Federal do Paraná, uma praça que é um local de manifestações políticas sempre, não é? Como a Avenida Paulista aqui. E, na verdade, veio a público também o apoio da ONG internacional Transparência Internacional, através de um tal de Bruno Brandão, que é membro, é quem pilota a Transparência Internacional no Brasil, e tem algo bastante estranho em tudo isso. Vejamos. A aliança da Lava Jato com a Transparência Internacional. Mensagens demonstram que a ONG agiu diversas vezes a pedido de Dallagnol e deu palpites à operação. E mensagens de Telegram trocadas entre Dallagnol e o diretor executivo do capítulo brasileiro da Transparência Internacional, Bruno Brandão, entregues ao Intercept Brasil e analisados pela agência pública, sugerem proximidade pouco transparente dessa ONG com a Lava Jato. Com credibilidade mundial no combate à corrupção, a Transparência Internacional, também conhecida pela sigla TI, atuou nos últimos anos para defender a Lava Jato. Mas os chats da operação spoofing do hacker de Curitiba lá mostram que o então chefe da força-tarefa da Lava Jato tinha uma relação próxima com Bruno Brandão, e ele recorria a ele quando a imagem da operação estava em perigo ou quando queria promovê-la. Então, além de tudo isso, a gente chega ao Sérgio Moro, que fez aqui um longo discurso a favor do Bolsonaro. Vamos ouvir. Hoje não é um dia de falar, hoje é o dia para se consagrar a Jesus, a Deus. Mas a lição fundamental, eu não sou um profundo entendedor da Bíblia, sei muito menos do que os pastores aqui. Mas uma coisa eu sei que eu aprendi na Bíblia, pastor, que acima de tudo tem o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. É o mandamento principal de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E acho que esse país, infelizmente nesse momento, vive uma fase de ódio no coração e mente de algumas pessoas. Então eu queria pedir encarecidamente orações para que nós possamos afastar esses maus sentimentos dos corações e mentes das pessoas, principalmente em Brasília, e que para nós possamos seguir adiante. Doutor Dallagnol é a pessoa mais honrada que eu conheço, uma das melhores pessoas
que eu já conheci. Eu digo isso sem ser um amigo próximo dele. Digo isso pela admiração profissional que ele, o trabalho que ele fez nesse país, e quantos ele se dedicou a esse país, quantos riscos ele assumiu. Mas não só para o trabalho profissional, a vida da família dele, a forma como ele trata os amigos, a forma como ele se dedica a cada segundo da vida dele às causas públicas. Esse homem... Como você vê, existe aí um grande interesse do Moro em salvar o Dallagnol, não é? Ele defende o Dallagnol nessa marcha para Jesus, e essa gente, assim como Bolsonaro, eles jogam todos no mesmo time, não é? Moro, Dallagnol, todos os lavajatistas e o Bolsonaro, estão todos no mesmo barco e todos eles se beneficiam da credulidade de uma parte muito grande da população que está metida nesses movimentos evangélicos pilotados por picaretas. E o Moro, ele defende o Dallagnol porque o próximo ele sabe que é ele. E veja só, que mesmo com risco de cassação, o Moro quer ser julgado rápido pelo TSE. Esse é o plano dele para escapar da justiça, tanto no caso das questões eleitorais, na ação impetrada pelo PL contra ele por abuso de poder econômico, né? Ele gastou milhões de reais além do que deveria, do que seria permitido, mas também por causa das denúncias de Tacla Duran. O Moro precisa ser julgado rápido pelo TSE para ter alguma chance de não ser condenado. Vamos entender isso. O Moro acredita que pode não ter seu mandato cassado e seguir como senador da República pelos próximos 8 anos. Para isso ele quer perder logo a vaga no processo que responde. O político tem feito cálculos para saber qual sua possibilidade de vitória no processo que enfrenta junto ao TSE e se mostra otimista com o cenário que parece surgir, desde que a cassação ocorra antes de Lula nomear o próximo ministro do STF. Moro está certo de que perderá a vaga no Senado quando for julgado pelo TSE, já que os ministros estão com a tendência de fazer uma espécie de faxina lavajatista no Congresso. Ao ver Deltan cassado, Moro chegou a ser aconselhado a renunciar ao mandato e ir embora do país. Mas a estratégia vazou e até seus aliados consideraram a ideia como fuga e covardia. Aí ele voltou atrás, mas não se descarta a possibilidade de Sérgio Moro fugir do país. Aliados, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro confidenciou que irá recorrer imediatamente junto ao STF e que tem ouvido de ministros que há possibilidade de virar o jogo e segurar o mandato desde que seja antes de o Lula indicar o Zanin para o STF. Então, minha amiga, meu amigo, se o Sérgio Moro continuar no país e se ele for julgado lá no STF depois que o Lula indicar o novo ministro, a possibilidade dele ser não só defenestrado do seu cargo no Senado, mas também processado e preso pelas denúncias feitas por Tacla Duran, é muito grande. Existe, portanto, um risco muito sério de Sérgio Moro fugir do país. E esse risco ele está exemplificado aqui pelo boato que saiu de que ele ia renunciar e fugir do país, e depois ele volta atrás e diz que não vai mais sair do país, tal. Mas o Sérgio Moro sabe que a situação dele é muito grave e a única chance, que é uma chance que não é boa, não é grande, mas é melhor do que esperar o Lula nomear o novo ministro do STF, que é ser julgado já e contar com Fux, Fachin, Barroso e Carmen Lúcia, que ele acha que podem votar a favor dele. Todavia, Carmen Lúcia e o Barroso sabem que o Sérgio Moro e o Dallagnol são aliados de Bolsonaro, que é persona não grata por razões óbvias no tribunal.
Porém, o Sérgio Moro teria alguma chance, porque Fux, Fachin, Barroso e Carmen Lúcia foram lavajatistas no passado. Não se sabe o que poderia acontecer hoje, mas vejam que, tirando a Carmen Lúcia, os outros 3 votaram contra a suspeição dele. A Carmen Lúcia deve estar fora dessa jogada porque ela realmente ficou espantada com as mensagens da Vaza Jato, ficou impactada. Seja como for, o risco de Moro fugir é grande se ele não for julgado logo pelo STF. E aí também, se ele não for julgado logo, há algum risco de ele ficar impune. Então, que as autoridades e, sobretudo, o presidente Lula reflitam que a demora em nomear o Zanin pode provocar muito problema no Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.